Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Líder Academy, uma comunidade que apoia líderes a serem líderes mais humanizados. E hoje aqui estou com meu amigo Miguel e com a Paula e passo a bola para o meu querido Miguel para depois triangular com a nossa querida convidada Paula aqui. Vai lá, amigos. Eu estou aqui com a Paula Janete e a gente se conheceu por um tema em comum de falar de redes de colaboração, de bem-estar no trabalho. Então tem muita convergência com o que a gente prega aqui na Leader Academy, de muitos cafés bons, com muito papo sobre tecnologia, sobre como a tecnologia pode humanizar as organizações, sobre liderança humanizada, sobre sustentabilidade não só das organizações, mas das pessoas. A gente fala muito sobre isso. A Paula ela é executiva de recursos humanos, curiosa por inovação, seja em temas tecnológicos ou de alavancar o potencial humano. Hoje ela está na Unipar e ela é professora também em várias instâncias, né? Eu sempre sei que estou dando aula aqui, estou dando aula lá, FGV, Live University, então tem essa inquietação positiva, né? Para buscar novas maneiras de contribuir para gerar conhecimento, curiosidade para a comunidade de recursos humanos. E, Paula, eu já vou lançar a primeira provocação para a gente triangular, né? A gente fala muito sobre hoje sobre sucesso sustentável, né? Ou seja, alta performance e bem-estar, né? Nós aqui temos convencimento de que isso é não só o futuro, mas como é uma maneira de fazer com que os negócios, as pessoas sejam mais felizes e gerem impacto positivo na sociedade. Mas eu queria ver quais são os desafios que você encontra, né? De convencer os interlocutores de que não é uma que a gente pode compor as duas coisas. Não, tá joia. Bom, primeiro de tudo, obrigada pelo convite. Estou honrada de estar aqui com vocês, porque gosto muito do tema, gosto muito de poder bater um papo assim, é sempre gostoso, sempre estimulante, né? E assim, essa questão toda de como é que a gente vive os desafios aqui. Aliás, você não contou uma coisa, amigo, a gente se conheceu na pandemia, a gente se conheceu de Sim, é forma verdade. virtual. De É verdade. virtual. Que isso é bem interessante, né? E eu trouxe esse ponto justamente fazer um gancho aqui, que eu acho que quando a gente está falando agora de como é que a gente tem o desafio hoje para poder ter produtividade, ter felicidade, né? Assim, de verdade, as coisas não são separadas, excludentes, mas eu acho que isso ficou muito mais evidente na época da pandemia, né? Porque aconteceu para mim um fenômeno que eu vejo, que é literalmente aquela história de vida no trabalho e vida em casa, que era uma divisão, né? Ela absolutamente era uma ficção nossa, né? Dizer que você é uma pessoa no trabalho e que você é uma pessoa em casa. E aí na pandemia essa ficção desmontou, né? Você vê que você é uma pessoa única, né? E que você tem os seus problemas pessoais e que leva para o trabalho, que tem que ter coisa do trabalho que você leva para casa, e o ambiente também misturou as duas coisas. E aí assim, não dá para você trabalhar se você tiver um filho com febre. Não dá para você cuidar de um filho, se você está com uma preocupação no trabalho, você acha que vai perder o teu emprego. Então assim, quando você começa a mesclar essas coisas, você vê a importância que é esse equilíbrio de você entender que todas as dimensões mexem na tua produtividade, né? Mexem no que a gente chama do, que eu adoro, que é o foco, né? A tua atenção ela fica drenada. A tua atenção drenada vai impactar na tua produtividade. Então eu acho que hoje em dia as pessoas têm mais consciência disso, né? E estão tentando achar mecanismo, como é que eu vou equilibrar esses pratinhos, como é que eu vou trabalhar isso comigo, como é que eu vou trabalhar exercício de foco, como é que eu vou criar uma agenda. Então, eu lembro de treinamentos no passado, né, que falava de gestão do tempo. E aí eu lembro que uma vez eu morri de rir que uma pessoa tinha feito o treinamento, eu não tinha feito ainda esse treinamento, e chegou e falou assim: não, não, olha, eu tô aqui, a minha agenda pessoal tá aqui, a minha agenda do trabalho. Eu falei: quantos dias tem? Quantas horas tem seu dia? Porque o meu tem 24, mais úteis tem 8, né? Então ter duas agendas para mim é uma coisa esquizofrênica, né? Então, tentar fazer isso hoje, eu acho que é o maior desafio para ter esse equilíbrio de você ter de fato uma produtividade sustentável. Porque daí o que eu vejo? Quando tem esse desbalanceamento, ou a produtividade caindo, e aí você vê gente perdendo emprego, gente frustrada, gente insatisfeita, empresas, né, reclamando da performance das pessoas, ou você vê gente adoecendo, o que é mais grave, né? Então, eu acho que o principal desafio tá como é que a gente entende isso e como é que a gente equilibra, né, essas dimensões. Paula, eu quero pegar o gancho disso que você trouxe, que a gente é uma pessoa só, né?
e até dar um passinho atrás em relação a essa questão profissional. Eu gostaria de saber, que eu fiquei curioso aqui, como eu ainda não te conhecia, né? O Miguel trouxe você e estou te conhecendo aqui agora. É, é, conta um pouquinho para a gente, para quem está ouvindo aqui, e se bobear, o Miguel já até sabe dessas coisas, ou não também, né? Dependendo. É, que é você, Paula? De onde você veio? De onde te despertou essa visão de atuar na área de RH e de ir para um lado humanizado, um lado de felicidade, um lado que integra performance com bem-estar? De onde teve esse gatilho? Conta um pouquinho para a gente esse lado Vamos também, lá. porque vai para um lado Eu, que conecta você como pessoa integral, né? É verdade. Eu acho que sim, tem uma coisa que eu acho que foi sorte, ou foi tipo aquelas coisas que acontecem assim, né, por acaso na vida. Eu falo que eu sou uma psicóloga torta, porque eu não escolhi psicologia como opção. Eu acho que contei pro Miguel essa história. Eu Sim. estava um dia prestando vestibular, e aí assim, treineira, né, como todo mundo. Aí eu tava na fila, Banco do Brasil sentada, aquela fila enorme, né, com as fichas em papel para poder pagar a inscrição. E eu não tinha feito a inscrição porque ainda estava, né, demorando, estava conversando com as pessoas. Aí, para pagar, eu falei assim: meu Deus, eu sou treineira, eu queria fazer publicidade. Era o curso mais procurado na época, né? Até influenciado pelo Washington Oliveto, que infelizmente partiu, que é um gênio, né? Todo mundo queria fazer publicidade naquela época. Aí eu falei assim, gente, como treineira eu vou reprovar na primeira fase, não vou nem passar na segunda. Eu falei, tem que ver outro curso. Só que eu tava assim, a moça, né, vamos lá, vamos pagar. Aí eu olhei assim, publicidade de um lado, psicologia do outro, escrevi psicologia, entreguei a ficha e fui. Então, assim, eu acabei fazendo psicologia, porque eu passei na faculdade, né? E acabei, já que, né, aquela história, pode trocar, pode depois tentar publicidade, eu acabei ficando. Então, acabou sendo aí um pouco de sorte, eu acho. De destino, talvez, né? E aí a questão de ver essa questão mais positiva, de querer trabalhar com recursos humanos, também eu não queria trabalhar com recursos humanos. Eu achava que o ambiente de trabalho, eu falava para todo mundo, é um ambiente infeliz e fazia gente doente. Eu já dizia isso desde a época que eu era estudante. Eu falava, eu não quero. Eu acho que o meu trabalho está fora para poder ajudar essas pessoas. Aí, de tanto uma amiga minha atormentar, um dia também participei de um programa de trainees, passei no negócio, falei, não vou, mas enfim, aí é uma outra história aí na história. Acabei entrando, mas aí ela me fez uma provocação, muita gente me fez uma provocação, ela principalmente, ela falou assim, por que você acha que você só pode cuidar das pessoas de fora, né? Você pode cuidar de dentro, né? Entre várias coisas que ela me provocou, eu acabei entrando no mundo do trabalho. E é verdade, você pode educar de dentro, você pode cuidar de dentro, você pode fazer várias coisas de dentro, e é onde as pessoas Uhum. ficam a maior parte do tempo da vida delas. Então, se você quiser realmente ter uma atuação, olha que brilhante. Eu não vou ter 1 hora de sessão uma vez por semana ou 2 vezes por semana. Eu vou ter 8 horas da vida dessa pessoa dentro de um ambiente onde eu tenho muito mais impacto e muito mais coisas para fazer. Então, no final das contas, acho que juntou o útil ao agradável. E para a terceira coisa, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre tive um feedback na minha vida que as pessoas sempre falaram assim: nossa, você vê o mundo com óculos cor-de-rosa, né? Vira piadinha, vira meme, tá? Eu ganhei uma Uhum, uhum. meme que é assim, literalmente o copo de água, né? E o copo de água tá na metade, como o meu aqui, e aí tá escrito assim, ela falou, nossa, achei esse daqui tão você. Aí tem assim, o copo está sempre cheio, meio de água, meio de ar. De ar, né? Ou seja, ele está sempre cheio para mim, né? De alguma coisa. Então, eu acho que juntou essas três coisas e é algo que eu acredito. Acho que quando você trabalha com coisas que você acredita que são seus valores, né, que tem a ver com o que você tem de propósito, as coisas começam a se juntar. Aí você acaba encontrando os caminhos, né? Então, acho que foram essas junções de fatos aí. Muito legal. E é bem legal. Não sei, o Cócegas está vivo ainda, tá, né? Tá, olha, ele tá bem ruimzinho, Aquela- mas que- tá firme e forte Tá, aqui. tá senhorzinho. A Paula também tem. Você tem quantos filhos? Dois? É dois, tem um casal, uma menina de 18 e um menino de 16, e um cachorro de 15 que é o Cócegas. Que é o Cócegas. Um Que eu nome se- engraçado. é um nome engraçado, né? Eu sempre falava, quando a gente brincava, eu falava, e mande afagos ao Cócegas, né? Então, lembranças ao Cócegas. Então,
nessa história da pandemia, acho que em algum momento ele latiu ou apareceu, alguma coisa assim, né? É isso aí. E aí eu queria comentar o seguinte, né? Que do que eu acompanho, né? Além dela acreditar nisso, tem um ponto muito legal de você procurar brechas e caminhos para fazer projetos que comprovem que é possível usar esse tipo de metodologia para fazer com que as coisas aconteçam, né? Então a gente começou a conversar quando você tinha feito o trabalho de redes, né? A gente conversou a falar Foi. de redes de colaboração, que é uma coisa que tem tudo a ver com descentralização do trabalho, de fazer com que todo mundo colabore melhor, usando dados, tecnologia, mas ela comentou do desafio que ela teve, e eu sempre sinto isso nas conversas. Vou arrumar uma brecha aqui, tem uma forma da gente começar a implementar coisas novas, né? Então não é só a gente acreditar pra gente, mas é quebrar o status quo, né? E eu sei que como é que eu queria te convidar a contar um pouco essas histórias assim, Ponto. Não, como é que ponto você sim. convence, fala, vou por onde eu acho a brecha para poder implementar essas mudanças e quebrar os paradigmas de que uma coisa ao invés da outra, uma coisa é a gente acreditar, né? Mas aí colocar em prática é outra É formiga, né? Outro outra, é outra. negócio. Quando... É, isso eu vou contar porque eu acho que é uma coisa assim. Eu contei que eu sou muito curiosa, né? O Miguel até me apresentou como uma pessoa curiosa. Sou mesmo, adoro estudar, né? Por isso que eu não saí dessa parte de dar aula também, de estar na parte acadêmica. Até o pessoal fala assim, ele fala assim, o pessoal também pergunta quantas horas tem meu dia, né? Porque eu trabalho no Unipar, eu sou professora, eu sou conselheira, eu fazia mentoria, eu dei uma parada na mentoria agora, sou mãe, sou esposa. Aí o pessoal fala assim, cara, como é que você consegue? Quantas horas tem seu dia? Eu falo, primeiro de tudo, você tem que organizar. E é aquela história do foco. Quando eu estou fazendo aula, eu estou fazendo aula. Quando eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Quando eu estou fazendo tal coisa. Então, se você tem essa organização, você consegue. E aí, essa parte do estudo, né? Do conhecer coisas novas, eu falo, será que esse negócio funciona mesmo? Né? Porque parece ser tudo no livro, meu PowerPoint, livro aceita tudo, tudo é muito lindo. Aí você chega na tua vida e você fala, ah, tá bom, e agora? Faz o que com isso, né? Então, eu acho que desde o do meu começo de trabalho, tudo que eu sempre achei interessante, e tem muita coisa criada ao longo do tempo, que você vê que não foi implementada porque as pessoas não entenderam como fazer, Uhum, né? uhum, uhum. E aí uma das coisas que eu contei para o Miguel, que eu acho que foi a minha primeira experiência, assim, eu acredito em modelos colaborativos, não de competição, mas de colaboração, né? Acho que você pode até ter um pouco de competição coletiva, de para buscar, você pode botar um objetivo, você pode ter metas agressivas, mas não uma questão de destruição de pessoas ou de grupos, assim, né, o que você quer fazer melhor. Então você coloca a tua régua para você fazer mais. Agora, ou coisinha difícil fazer as pessoas colaborarem, né? Como é que as pessoas colaboram? Ou você vai, né, pro emocional do tipo, pô, você é meu amigo, né? Vamos lá, me ajuda. E essa é uma coisa que no Brasil funciona. Em outros lugares, se fizer isso para um americano, ele vai dizer: o problema é teu. Se for na França, né? Désolé, né? Não vai fazer nada em relação a isso, mas no Brasil ainda cola você ficar na base da amizade, conseguir muita coisa. Agora, a base da amizade não é sustentável, né? Porque saiu o vínculo, saiu essa cola, a colaboração que deveria perpetuar numa organização, ela desmonta, né? Então, como é que você faz isso acontecer de forma sistemática? E foi aí que eu conheci a teoria das redes, que eu falei, pronto, né? Como é que elas se formam? Como é que você cria? Como é que você identifica esses hubs? Como é que você potencializa essa comunicação e tudo isso? Só que durante muito tempo a gente não tinha tecnologia, né? Como é que você fazia para encontrar as pessoas na rede? Como é que você fazia para vincular e falar assim, ah, esse aqui é um vínculo forte, ah, isso aqui é uma rede de apoio, isso aqui é uma rede de inovação. Você não tinha como quantificar, como mensurar e nem mostrar o porquê que colaborar funciona melhor e traz resultado. Aí começou a ter tecnologia que mostra. Aí eu falei, pronto, vou testar esse negócio aqui, né? Vamos começar a mostrar. E aí se começa a desconstruir alguns paradigmas, né? Então, por exemplo, aquela ideia de que, eu adoro esse, o paradigma da meritocracia, né? De que são Sim. pessoas que vão fazer uma coisa maravilhosa. Você fala assim, foi o fulano não, foi o fulano dentro de um contexto de uma rede de apoio, que senão ele não faria aquilo sozinho, né? Tem todo esse, desde o que foi dado de educação, de apoio, de recursos, de ferramentas, senão a pessoa não teria chegado naquele resultado. E aí a rede mostra exatamente isso. Então, Uhum. o primeiro exemplo de uso de rede, né? A gente fez um mapeamento, na época eu estava no banco no Santander,
O Santander tinha comprado o Real e a gente queria fazer um formato diferente. E a gente queria trabalhar em recursos humanos para ver como é que eram essas articulações, como é que as pessoas trabalham, porque a gente queria mudar o modelo de trabalho. E imagina o desafio de fazer colaboração. No Real não era tanto, mas numa fusão com o Santander, que tinha uma cultura um pouco diferente, fazer colaborar lá o negócio era bastante desafiador. A gente falou, Uhum. pronto, vamos ver uma metodologia para ver se a gente consegue implementar uma forma sistemática de colaboração. E o engraçado foi justamente isso. Quando a gente fez a escolha das redes, né? Então, com quem se procura quando você precisa de um ombro, um cafezinho? Quem se procura quando você precisa. Aquele cara é ponta firme, vai te entregar junto, mesmo que ele não seja da área, ele vai falar, eu fico à noite com você e que faço, né? Quem é aquela pessoa que você busca quando você precisa de uma ideia inovadora? A gente mapeou as redes. E para nossa surpresa, né, não só a gente encontra realmente aquelas pessoas que são sei lá, os 15%, 10% que de fato levam as coisas adiante, que Uhum. fazem essas conexões, como a gente dentro desse grupo tinham pessoas que eram absolutamente invisíveis. Absolutamente invisíveis. Então a gente olhava aquela assim: quem é o teu talento? Teu talento, aquele que aparece, que fala, que mostrou, que disse o resultado, aquele lá estava bem avaliado, estava no box 9, estava como high performance, estava como high potential, tá. Aí tinha uma pessoinha lá que você nunca tinha ouvido falar e que ela era a pessoa mais conectada. Tira essa pessoa do circuito, nada funciona. Uhum. Uhum. Fazer ela acontecer. Só que é uma pessoa que é simplesmente generosa, empática, faz pelos outros sem esperar nada, é uma giver, né? E essa pessoa você só descobre através desse mapeamento de rede. E você começa a valorizar essas pessoas também dentro da organização, né? Então eu acho que isso que é mudar um pouco e ver É tecnologias como isso. parâmetro, mudar o paradigma. É isso, né? E aliás, o que me encantou, né, dessa linha e ter trabalhado, começar a trabalhar com isso, né? E você sabe que a gente faz é justamente ter vindo da área que eu e o Dani estudamos, da psicologia positiva, que é entender que essa questão do giver e da colaboração, o pessoal estuda em função de comportamento, né? Você vai ler o Adam Grant, outros autores falam disso. E quando caiu na minha mão o mapa de redes, falei, pronto, consegui enxergar o que esses caras estão estudando de comportamento no aspecto visual, né? Então, faz sentido olhar dados quando os dados tornam as pessoas mais humanas, né? Então, quando a gente fala isso, né? E a gente olha isso tanto em capital humano, né, Dani, quando a gente faz uma mensuração de forças, né? Quais são as forças do grupo, ou quando a gente vai medir escalas de bem-estar, né? Que a gente também olha PERMA, outras escalas, e a rede soma para ver outra dimensão com o capital social. Dani, É queria te isso. ouvir também. Você ouvindo, eu vi teu não verbal aí fritando aí ouvindo isso. Eu estou empolgadíssimo e essa conversa não vai ser suficiente para eu conhecer bem a Paula. Vou ter que marcar umas prosas com ela, igual você fez, igual Miguel fez prosas contigo, eu também vou ter que marcar prosa contigo, Paula, porque você une dois elementos diante do que eu estou escutando você aqui, que faz parte da minha vida e você já está vivendo isso há um bom tempo. E eu comecei a viver isso há 7 anos atrás, digamos assim, né? Eu venho da área de TI. Minha primeira formação é ciência da computação. E em 2017 eu comecei na área de humanas barra saúde, né? Eu fiz um mestrado em psicologia organizacional e do trabalho e hoje eu sou um estudante de psicologia. E eu fiquei aqui empolgado ouvindo você falando de tecnologia, de lado humano, etc., e falando da teoria das redes, etc. Eu gostaria de ouvir um pouquinho mais o que que você pode falar para quem está nos escutando aqui, num sentido mais prático mesmo. Você trouxe um exemplo do Santander implementando aí a compra do real e buscando aplicar a teoria das redes e observando que tinha uma pessoa ali generosa, que era o elo de conexão entre várias pessoas, né? Que outros exemplos você pode trazer e como se implementa isso de fato, usando a tecnologia e usando o lado de RH, de humanos, etc. Como que você pode compartilhar um pouquinho isso para gente? Vamos lá então, Eu né? fiquei curiosíssimo, assim, tá Não, você sabe que fervilhando na assim, minha cabeça. eu acredito nisso assim super, né? E assim, eu acho que eu falo com o Miguel que a grande dificuldade
é vender a ideia para as pessoas, é para as pessoas entenderem o potencial disso. Porque quando a gente fala, eu só vejo as caras, assim, eu vejo um monte de interrogação. Eu falo, essa pessoa não está entendendo nada do que eu estou falando. Né? Do que é isso, uma coisa muito soft. Como é que eu vou o que é essa história de colaboração? O que é essa história de gente generosa? Tipo, né? Fala minha língua. Então, assim, depois que eu fiz isso no Santander, eu passei por várias empresas, na verdade, eu também trabalhei como consultora. Aí você vê todos os tamanhos de organização. Você tem as organizações que você precisa de um sistema, você precisa dos dados. E você tem aquelas empresas muito pequenininhas, mas que você tem que vender a ideia de que vai funcionar. E aí, o que a gente descobre, né? Que se a gente fizer uma pergunta numa empresa menor, do tipo assim, quem são aquelas pessoas que quando você chama sempre se voluntaria para o grupo do projeto? Ah, é o fulano, fulano, fulano. Quem são as pessoas aqui que são voluntários nas ações sociais da empresa? Ah, é o fulano, fulano, fulano. Ah, são os mesmos três, né? Que curioso isso. Aí você fala assim, quem são as pessoas que estão organizando a festa de final de ano? Ah, são fulano, fulano, fulano. Ah, que bacana. Quem é a pessoa que você pede ajuda e vai pedir para o café? Assim, ah, é o fulano, fulano, fulano. São sempre as mesmas. São sempre as mesmas pessoas. Porque a pessoa é daquele jeito sempre, né? Assim, Aham. ela desenvolveu aquelas competências, ela é estimulada por aquilo, ela gosta daquilo, né? Whatever, mas são sempre as mesmas, né? Então, assim, você mapear pelo menos um personagem que é importante, que são esses conectores da rede, porque tem outros personagens, mas esses você não precisa necessariamente de uma tecnologia. Você consegue descobrir de forma muito fácil quem são essas pessoas, tá? E aí você estimula, obviamente, você bota essa pessoa para ser o agente de mudança, para participar do time de clima, para poder fazer a validação disso que ela, para ser os embaixadores de comunicação, você começa a usar desse grupo para outras finalidades, né? Então, Uhum. acho que isso é uma coisa que você começa a tangibilizar mais e as Uhum, pessoas falam assim, uhum. nossa, não é que funciona aquele grupo de engajamento, né? Eles são animados, eles puxam, os caras são mesmo. Eles fazem isso, eles fariam isso independente de você pedir ou não para fazer, né? Então, isso é uma das questões. E aí, em outros lugares, você às vezes entra por portas que não são as portas necessariamente de recursos humanos. Então, com Uhum, o Miguel, uhum. eu fiz um projeto que a gente conseguiu entrar pela área de segurança. Pela área de segurança. Informação, tipo, quem é que está trocando informação com quem aqui? Tem coisas que são confidenciais, a gente tem medo de risco de vazamento, vamos descobrir essas redes. E aí você entra e fala, ótimo, porque vai mapear as redes. Posso entrar já com vários mapeamentos? E aí você já aproveita para uma finalidade, porque hoje cybersecurity é super importante, porque hoje tem várias questões que são super importantes dentro de uma organização. Então, já que, né, o famoso já que, você já aproveita para outras questões também. Então, a gente fez um projeto na época, né, na Travelex, foi super Uhum. bacana, que a área de TI comprou a ideia de fazer também, porque eles queriam mapear essa questão de informações para ter mais segurança, principalmente das áreas que tinham a ver com compliance, com crédito, enfim, com a área comercial e tudo isso. Mas a gente usou isso para identificar também as redes e para poder fazer alguns trabalhos também entre grupos, dentro dos grupos, do como é que você consegue usar essas informações para melhorar realmente performance e colaboração. Então, e inclusive cruzamos com as nossas avaliações de desempenho para poder questionar o que a gente estava colocando, né? Porque daí botam como um critério de meritocracia também quem colabora mais, né? Por que não? Uhum, uhum. Isso também Isso, pode ser. isso é bem legal, né? E eu acho que é muito uma coisa que estava me ocorrendo enquanto você respondia, né? Que é muito mais a qualidade da pergunta que a gente faz e mapear as redes é muito de fazer esses questionamentos, né? Quem contribui e do ponto de vista do indivíduo você perguntar também para ele, né? Porque aí tem outras coisas que a gente trabalha aqui, eu e o Dani, e tanto job crafting como identificação de potencial, que é perguntar como é que ele conhece o potencial dele e como ele quer contribuir, né? São duas É isso. perguntas de contribuição que trazem muito, ao mesmo tempo que é muito humano, é pragmático porque a gente já está falando, o panorama é esse, como é que você quer colaborar, como é que você quer contribuir, o que que você precisa para ficar mais em evidência dentro da rede, porque quando a gente fala de rede, não é só aqueles que são influentes, né? Tem gente Sim. que às vezes a gente não enxerga e só da gente começar a bater o olho nela e puxar ela para dentro e dar oportunidade, as pessoas viram a chave, né? Eu tenho N É isso. casos de história que é só você fazer a pergunta, né? Não falar, eu quero que você faça assim. Como é que você quer contribuir? O que vem da pessoa, você fala, nem imaginava que tinha tudo isso dentro Uhum. daquela pessoa, que tem a ver com o que a gente estava falando do integral, né? Ou seja,
pessoa não vem só com a formação dela, ela vem com todo o background dela, ou seja, o mérito, de novo, não é tudo que vem da conexão, né, que ela tem, né, do ambiente que ela circulou, das trocas que ela teve. Então, bem legal isso. A Bem gente legal usa para isso. esses dois motivos, né? Literalmente, você usa para rede, mas, por exemplo, eu falei que a gente se conheceu na pandemia, né? Na pandemia, e justamente na Travelex, aconteceu uma coisa bastante interessante. De novo, o teste de como é que você pode usar as pessoas para colaborar. Eu nem conheci o termo job crafting, só conheci depois que eu conversei com o Miguel. Imagina aqui uma empresa que trabalha basicamente câmbio, e ela tinha o banco pequenininho, mas tinha corretora de câmbio. Vende o quê? Dólar, turismo. Para quem? Para quem vai viajar. Numa época de pandemia, de 2 anos de fronteiras fechadas, você tem loja em shopping, você tá tudo fechado, você tem 300 pessoas, você vai fazer o quê com essas Sem pessoas? transacionar, né? Sem transacionar. Você bota de férias, você faz redução de tamanho de horário, você faz redução de salário, você faz um monte de coisa para viabilizar o negócio, mas assim, chegou um momento que a gente falou assim, vai dar ruim essa história, né? Porque você via gente já ficando deprimida, ansiosa, sem ver propósito para aquilo, né? E a gente também precisando incentivar a fazer algumas coisas, ou pelo menos tentar buscar alternativas diferentes de negócio, né? Dentro do escopo que tinha de câmbio. E aí a gente fez um projeto que a gente chamou de Task Force 400, inspirado naquele dos 300 de Esparta, que vai aguentar até o fim, né? A gente, Sim. é bom esses projetos, você pega uns nomes assim bem emblemáticos. Então o nosso era o Task Force 400. E o que que a gente fez? A gente abriu para 400 funcionários, que eram os funcionários que a gente tinha, né? Na época na corretora, e falou assim: o que que você conhece? O que que você sabe fazer? A gente tem tudo isso aqui que a gente precisa fazer. Tinha um monte de coisa de marketing que a gente precisa fazer, treinamento, tudo isso que lá, ligar para cliente, saber se o cliente precisa de alguma outra coisa que a gente tinha no portfólio que não fosse só câmbio. E a gente falou, no que você acha que você pode ajudar a gente com essas frentes? E as pessoas se voluntariaram. Por exemplo, a gente descobriu 6 pessoas que eram design instrucional. Que a gente tinha um monte de treinamento para fazer na área de recursos humanos. E essas meninas, assim, estavam espalhadas no Brasil. Tinha gente em Recife, gente no Sul, não sei o que lá, enfim. Numa época do virtual, que elas tinham esse conhecimento que elas fizeram, a gente nunca produziu tanto treinamento virtual. A gente aumentou o número de horas de treinamento absurdamente. A gente fez uma academia virtual durante a pandemia, porque a gente descobriu gente talentosa. Agora, quando que eu ia descobrir que a menina do caixa de uma loja em Recife tinha toda essa competência e que ela queria trabalhar em recursos humanos e que dentro de um processo de trabalho virtual ela poderia fazer isso de forma remota? Nunca eu ia descobrir na vida, né? Então, assim, você conseguir acionar esses conhecimentos e saberes, fazer esse tipo de coisa, a gente fez, assim, tem gente que sentou e falou, chorou, né, na pandemia, e falou assim, ah, tá, não tenho gente, também não tenho o que fazer com essas pessoas. É nessa hora que você tem que ser criativo, é nessa hora que você tem coragem para implementar uma coisa diferente. E aí, às vezes, a gente tem que ser, assim, um pouco rebelde, né? Faz e boas e vamos, entendeu? Quando tem uma crise, eu falo que a gente não pode desperdiçar a crise, né? A gente aproveita a crise e faz. Mas se ela não tem, a gente cria uma crise. Daí a gente faz, tá tudo certo. Ai, adorei essa perspectiva e eu fiquei curioso aqui a respeito de um dos desafios que você trouxe para levar isso para a empresa num sentido de vender a ideia. Que você usa dessa criatividade que você tem para vender a ideia da implementação desses processos que, às vezes, ao olhar de muita gente, fala assim, cara, não tô, igual você falou, não estou entendendo nada, é muito soft isso que você está trazendo, né? Como que você usa da criatividade para convencer o board, para levar isso, para falar assim, olha, vale a pena a gente investir nisso? Ó, então, eu já tentei de várias formas diferentes, Daniel. E o que eu falo para as pessoas? Eu faço o inverso. Eu não tento. Eu já levei, muitas vezes já levei muito não. Então, o que hoje em dia eu faço, né? Tudo que eu acredito, eu crio possibilidades de cenário de implementação. Eu falo, no que eu poderia usar isso? Talvez daqui, talvez ali, talvez desse jeito, né? Às vezes eu tento a primeira porque eu acho bacana a ideia, eu vejo como é que ela é aceita. Vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu também numa das empresas que eu passei. Muito antes de pandemia e de virtual, eu estava numa empresa em 2017. É.
E eu já achava que a gente tinha que trabalhar home office, que a gente tinha que trabalhar híbrido, tá? E isso daí era uma coisa, uma discussão por causa da qualidade de vida, porque as pessoas gastam muito tempo no trânsito, porque a gente tem pegada de carbono, por todos os motivos, né, que eu acredito que deveria ter home office. Primeira vez que eu levei numa reunião de diretoria, fui, né, saí da sala, tristinho, o pessoal conseguiu aprovar? Não, não consegui, levei todo o racional, tudo muito lindo, o pessoal falou assim, então, Paulo, mas não vai rolar, né? Então tá bom, não vai rolar. Aí a segunda vez tinha uma outra questão, eu falei, agora em placa, quem sabe, né? Entrou uma tecnologia nova, a gente fala, vamos aproveitar a nova tecnologia, vamos botar também uma coisa meio home office, tudo isso que lá. Levei todo mundo, não, Paulo, isso não funciona, as pessoas não têm responsabilidade, elas não vão trabalhar, não sei o que lá. Eu, de novo, né? Bom, aí a empresa entrou numa crise. Pensa numa crise brava, tipo assim, que não tinha dinheiro pra nada. Então, aquelas reuniões de orçamento onde corta, 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 não tem mais o que cortar. Já tinha fechado unidade, já tinha fechado fábrica, já tinha fechado um monte de coisa. Aí eu tava numa reunião, né? Aí tava aquele pega pra capar. Aí eu olhei e falei assim, eu tenho como reduzir 1,5 milhão do nosso orçamento do ano que vem. Todo mundo fez assim, uou! Aí eu falei, então, vocês lembram aquele projeto de home office? Eu consigo devolver 2 andares, mas não sei das contas, tudo lá, entrando 2 vezes por semana, lá. A gente devolve e vai ter uma redução de 1,5 milhão. O presidente olhou para mim e falou, está aprovado. Eu saí da sala, cheguei pro meu time e falei assim, pessoal, aprovamos o home office, né? Na verdade, não era nem home office, a gente chamava de, como é que era? Anywhere Office, alguma coisa assim, porque podia ser de qualquer lugar, né? Tudo assim. Aí todo Fantástico. mundo olhou pra mim e falou assim: Como você conseguiu? hoje. Eu falei assim, ué, desesperado por dinheiro. Então eu fui na. O que que as pessoas estão querendo? Qual que é a necessidade de cortar custo? Tá bom, tá aqui, ó, pra cortar custo. Ah, não, a pessoa quer qualidade de vida? Ah, tá aqui, ó, a solução para qualidade de vida é a mesma. Só que daí você adequa à necessidade do que você está vendo dentro daquela organização, do que vai fazer sentido para aquela organização. Essa empresa já tinha o híbrido 3 anos antes de ter uma pandemia. Eles não tiveram um problema de transição. Eles já tinham implementado isso, né? Então, eu Aqueles acho que brincando, né? Você colocou no seu LinkedIn que você foi uma implementadora do trabalho híbrido antes da. antes da pandemia. Antes da pandemia. É, isso é um grande diferencial, né? Não, mas é legal, né? A gente brinca aqui e a provocação do Dani é boa porque a gente fala, ó, você vende com a dor que o cliente acha que ele precisa, depois você entrega o que ele realmente precisa, né? Então, quando a gente vai É fazer, isso. então às vezes fala, não é convencer ele de, uma vez alguém me falou, achei muito engraçado, né? Falou, olha, eu gostei de conversar com você porque você tá vendendo um carro pela parte de fora, mas o motor é psicologia positiva, entendeu? Você não está vendendo o motor, né? Depois a É. pessoa vê que o motor anda melhor e tal, mas ela está olhando muito o aspecto quase imediatista, né? O que resolve minha dor agora, né? É Então, falar a esse. linguagem do negócio, né, Miguel? Por exemplo, o negócio é segurança, entra por segurança. O negócio é custo, entra por custo. Né? Então, assim, qual que é a dor? Aí a gente arranja qual que é o formato para fazer aquilo, né? E óbvio que não vai ter um formato igual para toda empresa, não vai Não. ter um formato igual para vai funcionar, mas assim, é o como é que a gente usa desses conhecimentos testando coisas que vão ser funcionais para aquela cultura, né? Para aquele determinado momento de mundo, né, também, né? Sim, eu gostei disso que você trouxe. Você falou, você vende a ideia a partir da perspectiva de quem quer comprar, né? Exato. O remédio é o mesmo, né? Mas assim, qual o benefício que essa pessoa está olhando agora? Eu vou falar, é o financeiro. Nossa, eu tenho uma solução que economiza dinheiro É aqui, isso. né? É bem-estar, eu tenho uma solução. É a mesma solução, é só um ponto de vista diferente. E você tem usado IA hoje em dia já no seu trabalho? Como que tá esse espectro, Paula? Eu tenho, mas eu posso dizer que eu ainda sou assim, bebê, assim, baby steps na questão de IA, né? Muito na linha da curiosidade, do que eu posso usar, do que vai me ajudar. Eu sei que assim, tem N recursos, eu estou usando ainda de um jeito, acho que é bem tosco ainda, sabe? Para coisas assim muito ainda rudimentares. Mas eu acho que dá para usar para praticamente tudo. Eu tô participando de alguns grupos onde as pessoas colocam, olha, você sabe que dá para usar para isso, que dá para fazer aquilo, tem esse aqui, tem essa outra. Então eu vou me atualizando. Ainda Legal. não falei assim, eu tô fazendo aquele exercício que eu falei, né, do tipo, aonde será que eu posso usar isso aqui? Uhum. Então eu tô um pouquinho nesse teste, nesse exercício mental. Daqui a pouco eu começo a falar, nossa, isso aqui eu não tinha pensado, vamos lá, vamos tentar alguma coisa desse jeito.
Então eu estou fazendo exatamente esse movimento. Nós vamos ter que marcar uma prosa de um café para trocar ideia sobre isso, que de repente pode surgir sugestões aí a respeito disso bem interessantes, né? O, o Dani é o nosso cara aí no grupo que estuda bastante Legal. esses temas de automação. Eu estou olhando algumas coisas também. Para te dar um exemplo, hoje eu faço análise de sentimento dos job craftings usando IA. Eu Legal. combino as propostas coletivas ali. O Dani faz consolidação de dados do VIA, né? Sim. Entre outras coisas, né? Então a gente está começando a usar para. E é de novo, né? Vou voltar no ponto que eu falei: são dados, só que a nossa perspectiva é usar para fazer com que o que é melhor das pessoas apareça mais, né? Esse é o nosso óculos, né? Que a gente usa aqui, né? Eu tô sem agora, mas também uso, né? Você sabe. Mas nesse olhar, né? Gente, estamos chegando. A prosa vai se deixar, Vai Já embora. vai. vai embora. Eu queria ouvir de você, Paula, justamente essas recomendações aí de um pouco do exercício da ousadia, né? Que às vezes a gente sabe que os RH se encantam com os temas, a gente conversa, fala, mas e agora, mas como é que eu faço? Você já deu uma primeira dica, né? Mas eu queria reforçar isso, porque eu acho que é uma das coisas que precisa estar lá, né, na mentalidade da área de gestão de pessoas para poder Uhum. implementar essas coisas novas e mostrar para o negócio que dá para fazer de uma forma diferente. É inevitável você não querer usar um pouquinho, né? Então, É queria uma verdade. recomendação tua, alguma dica nessa linha. E Dani, não sei se você quer colocar mais alguma coisa aqui. Não, depois que ela comentar de ousadia, emplacar, talvez conectado na resposta, o que que você enxerga como próximos passos do futuro do RH com todas essas transformações que a gente está vivendo, né? Acho que ter uma Combinado. visão disso, acho que é bem interessante. Bom, vamos lá então. Primeiro sobre a ousadia, né? O que eu acho é que, assim, primeiro de tudo, as pessoas querem ser ousadas, mas elas querem ser ousadas sem risco nenhum. Então, assim, é muito fácil você querer ser ousado, falando assim, ah, vai fazer isso aqui, vamos implementar na tua área. Meu amigo, você fez primeiro você mesmo? Você tomou pelo próprio veneno? Você viu se deu certo, se deu errado? Você viu se é funcional? Então, é muito fácil querer ser corajoso mandando o outro pra guerra, né? É incrível isso. Então, eu acho que assim, o RH tem que começar a aprender que assim, mandando o outro pra guerra, qualquer um é corajoso. Vai você experimentar, fazer, ver se funciona, dar cara a tapa. Aí beleza, aí você pode tentar convencer o outro. E aí fica muito fácil convencer o outro, porque quando você faz, aprendeu, errou, acertou, funcionou e tá mais funcional, a gente acaba. O ser humano é muito basiquinho, né? No sentido de ele é feliz quando ele não tem tanta energia desgastando com coisa que aquilo não que é necessário. Então, tudo aquilo que vai facilitar a tua vida vai te deixar mais feliz, vai te deixar mais Uhum, produtivo. uhum, Fez, melhorou tua vida, você não precisa de muito para convencer outra pessoa a fazer a mesma coisa que você, né? Só que você tem que ter coragem de você mudar, de você experimentar e de eventualmente de não dar certo, né? Então eu acho que essa é a primeira coisa que eu acho que é em relação à ousadia. E aí eu acho que os nossos RH são pouco corajosos nesse sentido. Então, o que eu diria do futuro? Do futuro, né? Primeiro, aprende sobre coisa que não tem a ver com recursos humanos. Os meus projetos mais legais não tinham nada a ver com RH. Tinha a ver justamente com tecnologia, com rede, com outras teorias que absolutamente não tinha, né, essa cola direta com o que é tradicional que as pessoas olham dentro dos processos de recrutamento, treinamento e tudo isso. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. E a segunda é experimenta primeiro, né? Vai lá, né? Se não experimentar, não tem como querer convencer ninguém a fazer aquilo, né? Faça o que eu faço. Falo não o que eu faço. Não, não é assim, né? Primeiro você faz. Acho que é Muito isso. legal, muito legal. É, Paula, muito obrigado por estar conosco aqui. Foi muito gostosa a conversa. Eu vou te chamar depois para a gente bater um papo, que minha cabeça está fervilhando de ideias aqui para beber um pouco mais da sua fonte, de repente compartilhar um pouquinho também contigo aí das minhas experiências. Você gostaria de deixar uma mensagem final para quem aqui está nos escutando e também deixar seus contatos, suas redes, como o povo te acha nesse mundão aí afora? É muito fácil porque eu sou conectada. Então, no LinkedIn, Paula Gianetti sou eu, com dois N's, dois T's e I no final. Né? Fica bem fácil de me encontrar. É, e outra coisa que eu acho que daí considerações finais, né? Assim,
aproveita esse momento todo mundo, né, para aprender mesmo, para, sabe, trocar, eu gosto de trocar, eu gosto de conversar com as pessoas. Não consigo responder, antigamente eu respondia todo mundo pela rede social, hoje eu já não consigo fazer isso. Mas assim, sempre que aparecem algumas pessoas fazendo perguntas interessantes assim, provocativas, né, Miguel? Eu respondo. A gente vai tomar um café. É, E esse é aí um ponto, né? Primeiro eu queria te agradecer, né? Primeiro, aquelas relações improváveis, né? Foi uma pergunta provocativa. Ela postou alguma coisa, eu troquei alguma coisa, assim, acho que essa questão da generosidade dela e fica como para mim a marca dessa conversa de hoje é isso, né? A gente não tem tempo de responder para todo mundo, mas sempre que tem alguma colocação relevante, interessante, a gente tem momento de ser generoso, né? E isso volta, não, a gente não faz porque tem volta, né? Mas a gente faz porque a gente acredita nisso. Então, quero te agradecer. Eu sei que você acredita nisso. Você veio aqui bater um papo com a gente porque você acredita nisso. E foi demais, como sempre. Cafezinho ótimo, né? Para ah, variar. eu adoro os E cafezinhos com agora, você. com mais amigo meu aqui, que é o querido Dani aqui. Muito obrigada mesmo, viu, gente? E aí, como vocês falam muito também dessa questão das pessoas se cuidarem, né? Essa questão do foco, para as pessoas também cuidarem da agenda, né? Da saberem dar prioridade para aquilo que elas precisam, né? Para aquilo que vale a pena. Aqui, ó, super vale a pena. Cafezinho com vocês. Muito Muito bom. legal, Paula. Gratidão, por sua generosidade, por compartilhar as coisas aí com a gente. E a gente se vê em breve, se Deus quiser, né? E deixo aí para quem ouviu um agradecimento por nos escutar até aqui. Siga a Paula aí no LinkedIn, siga a gente nas redes sociais, Leader Academy, e compartilhe com seus amigos aí para poder beber um pouquinho dessa fonte de conhecimento aí que nossa querida Paula trouxe para a gente. Obrigado, beijo no coração. Um abração, turma. Até mais. Obrigado. Até mais. Até.